meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vim contar, eu vim falar sobre um assunto meio que tabu ainda para mulherada, para algumas mulheres, porque graças ao meu bom Deus ainda existem mulheres que estão se impondo, ainda tem mulheres, existem mulheres que agora estão começando a se impor, que estão começando a tomar a frente, que estão começando a pegar e tomar atitude. Hoje eu vim falar sobre relacionamento abusivo. Então, infelizmente, para algumas mulheres ainda é um assunto meio que tabu, né? Existe ainda muitas mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos dentro de casa, dentro dos lares, e não tem coragem de denunciar, não tem coragem de sair fora, não tem coragem de, sabe, terminar, às vezes por medo do companheiro, às vezes pelas ameaças, às vezes por chantagens emocionais, ou às vezes até mesmo por medo de não conseguir crescer na vida, não conseguir dar conta sozinha, sabe, dos filhos, de criar os filhos sozinha, por medo de não vencer na vida por diversos assuntos, por diversos motivos. Então hoje eu vim contar um relato de um dos relacionamentos abusivos que eu vivi, que foi o mais marcante que eu já vivi. Mas graças a Deus eu consegui sair fora ilesa por pouco. Eu consegui sair fora ilesa e deu tudo certo. Mas para você que está vivendo um relacionamento abusivo, se você se identificar com a história que eu vou contar, se você está vivendo o mesmo que eu vivi, ainda dá tempo de você sair fora, ainda dá tempo de você seguir sua vida, ainda dá tempo de você ser feliz. Você não merece isso, você não merece passar por isso que você está passando dentro da sua casa, você não merece. Deus fez a mulher é um dos bens mais preciosos que Deus botou na terra, é a mulher, eu sou mulher. Então, assim, eu sou mulher, eu sou suspeita para poder falar, mas mesmo assim eu falo. A melhor coisa que Deus colocou no mundo depois dos animais, depois da natureza, foi a mulher. Depois da natureza, depois dos animais, a melhor coisa que Deus colocou no mundo foi a mulher. Depois vem o homem. Brincadeiras à parte, gente. Então, se vocês querem identificar se vocês estão vivendo um relacionamento abusivo dentro do lar de vocês, se vocês querem acompanhar, saber tudo que eu passei, tudo que eu vivi para poder identificar, para ver se bate com o que você está vivendo, deixem um like, deixem um joinha, tá bom? E acompanhe o vídeo até o final para você conferir as histórias, tá bom? Então, assim, gente, o que acontece? Eu saí de um relacionamento, né? Eu tenho 3 filhos. O meu mais novo, o Levi, ele é do meu relacionamento atual, que por incrível é um anjo que Deus colocou na minha vida. É um marido que, assim, todos os dias eu penso, será mesmo que eu sou merecedora? Sim, eu sou merecedora. Eu sou merecedora. Ele é um anjo, é uma bênção de Deus na minha vida. Deus colocou um anjo na minha vida. A melhor pessoa que apareceu na minha vida. Apareceu para poder, sabe, me fazer minha mente aflorar, para me ser mais mulher. Enfim, é um anjo que Deus colocou na minha vida. Porém, antes dele eu vivi outros relacionamentos. E assim, eu tenho 2 filhos de um relacionamento anterior, que foi um relacionamento abusivo também, mas assim, não tanto, né? O pai dos meus 2 filhos ainda é usuário de droga, bebia muito, nunca me bateu, nunca, sabe, mas não me respeitava, devido a drogas e bebidas, não me respeitava, chegava em casa tonto, drogado, então era um relacionamento abusivo também. Enfim, depois que eu me separei dele, eu me separei já tinha uns 3 anos que eu me separei dele. E eu já tinha vivido outros namorinhos, porque eu nunca gostei de ficar solteira. Eu sempre queria ter alguém do lado. Meu sonho era construir família. Quando eu envolvi com o pai dos meus filhos, meu sonho era construir uma família. Ter meu filho, né, o mais velho, o Pietro, de 7 anos, e construir uma família. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu, né? E aí, meu sonho era construir uma família, e aí eu me envolvi em vários relacionamentozinhos de 2 meses, 3 meses, namorinho, né? Eu não gostava de ficar solteira. E um certo dia,
eu passando por uma situação assim, como que eu posso dizer? Eu estava morando de favor, tinha voltado depois que eu separei dele, eu voltei a morar com minha mãe e eu nunca dei certo com minha mãe. Então eu fiquei 8 meses morando com minha mãe e assim, era uma coisa que não estava me fazendo bem, ambas as partes, porque a gente nunca bateu, a gente nunca deu certo, infelizmente. É algo também que me deixa muito mal quando eu recordo disso. A gente nunca bateu, a gente nunca se deu bem. Então, aí eu peguei, perdi emprego e aí eu não queria continuar na casa dela, né? Vivendo dessa maneira. A gente já não se dava bem, quem dirá, né? Fica na casa dela desempregada. Seria uma situação muito complicada. E aí eu peguei e pedi minha ex-sogra, a avó dos meus meninos, se eu podia ficar um tempo na casa dela até eu me estabilizar, até eu conseguir reerguer de novo e pegar meus filhos e criar eles sozinho. Porém, o pai dos meninos morava com ela, né? Morava com ela. E aí, vocês já sabem, né? Assim, minha vida foi dos. Não posso dizer nem que foi do céu ao inferno, mas foi no inferno. Foi um inferno, entendeu? Eu estava morando lá com ela por causa dos meus filhos, porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha condições de alugar uma casa para mim, para eles, e eu não queria, enfim, deixar eles para trás. E aí o que aconteceu? Eu aceitava, sabe, eu tava ouvindo muita humilhação da parte dele, ele me chamava de nomes horríveis e falava, e eu sempre, sabe, eu trabalhava, ajudava nas despesas e sempre virava para ele e falava, eu tô aqui por causa dos meus filhos, eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa dos meus filhos. Então, eu tenho o direito de me relacionar com quem eu quiser, de fazer o que eu quiser na minha vida, eu só tô aqui por causa dos meninos. Enfim, aí eu tinha que ouvir muitas humilhações dele, da parte da mãe dele e tal. E aí isso aí foi me matando por dentro, me matando. Até que chegou um dia que eu conheci um rapaz que conheci pela internet. Conheci esse rapaz e aí ele falou que era da igreja e tal. E nisso ali, conversa vai, conversa vem, eu me encantei, né? Pra mim era um gentleman, pra mim era um príncipe, né? Tipo, menino da igreja, certinho. Então, na minha cabeça, na minha mentalidade, pô, o cara é da igreja e tal, certinho, né, e tal. Vamos conhecer. Beleza, conheci ele no primeiro dia. Aí eu saí de casa, fui até a igreja onde que ele frequenta, a gente se conheceu e tal. Beleza, aí eu gostei, já falei, é o homem que eu quero pra minha vida. Pra vocês verem como que eu era iludida, como que minha vontade de sair daquela situação que eu estava vivendo e dar um futuro melhor para os meus filhos, minha vontade era o quê? Construir uma família e, sabe, ter uma casa, construir uma família com um homem de verdade, não é moleque, um homem de verdade, construir uma família, pegar meus filhos e viver minha vida e sair daquele inferno que eu estava vivendo. Mal sabia que eu ia entrar em outro inferno. E então, um belo dia, assim, do nada, ele desapareceu, sumiu. Não tinha mais contato, não me chamava e tal. E eu fiquei desesperada, né? Fiquei desesperada que eu queria notícia, entrei no Facebook dele e chamei um tanto de gente no Facebook para saber notícia dele e tal. E nada. E não sabia a notícia dele. E aí eu, triste, mal, publiquei no Facebook que estava desaparecido e tal. Depois de uma semana ele apareceu. E ele morava dentro de uma igreja. Ele morava dentro de uma igreja, porque o passado dele, tipo, a mãe abandonou e tal, ele já chegou a morar na rua, e né, e tal. E aí acolheram ele, um pessoal de uma igreja, e aí ele morava dentro de uma igreja. Beleza, então isso pra mim, né, eu vi assim, com aqueles olhos, né, poxa, o cara mora dentro de uma igreja, então, né, você já pensa daquele jeito, ah, mora dentro de uma igreja, então é um santo. Aí pegou, foi, eu peguei e ele conseguiu falar comigo e falou que ele estava lá em São Paulo. Isso, ele estava lá em São Paulo. Ele morava numa igreja em Sete Lagoas. Era a mesma igreja, porém, eram igrejas que, tipo, ficavam em lugares diferentes. Tinha cada igreja um estado, uma cidade diferente. E ele morava nessa igreja de Sete Lagoas. E aí pegou, saiu dessa igreja de Sete Lagoas e foi para uma igreja lá de São Paulo. O pastor de lá convidou ele para ir morar nessa igreja lá e tudo, fazer a obra lá, e ele foi. Beleza, aí conversa vai, conversa vem. Um certo dia eu peguei e explodi,
Peguei, estourei, que eu já não tava aguentando mais aceitar a humilhação lá do meu ex-marido e tal. Peguei e fiz a pior cagada que eu fiz na minha vida. Peguei e falei, vou embora. Peguei, juntei minhas coisas, larguei serviço, pedi conta, fui embora. Com a esperança de que eu ia lá encontrar ele, ia ficar 1 mês, 2 meses lá nessa igreja, a gente ia conseguir levantar a vida da gente. Vocês veem a mentalidade da pessoa. Conseguir levantar um dinheiro e tudo, alugar uma casa e eu pegar meus filhos e a gente morar junto e construir aquela família feliz. Iludida nem um pouco, né? Beleza, aí chegou lá, deu uma confusão, porque o pastor de lá falou que não aceitava casais e tal. Nisso ele tinha dito que tinha conversado com o pastor. Chegou lá, o pastor, cheguei lá, viajei para São Paulo 9 horas da noite, saí de BH, fui para São Paulo 9 horas da noite, abandonei tudo, larguei tudo, pior merda que eu fiz. Me arrependo, mas graças a Deus, hoje Deus me colocou onde eu estou. Ai, que alívio. Peguei, saí 9 horas da noite de BH e fui para São Paulo, cheguei lá 5 horas da manhã. Diz ele que tinha conversado com o pastor, pra mim não conversou foi nada, porque o pastor chegou lá, falou que não podia, não aceitava casais, que não fosse casado de verdade no papel, casais de namorado morando junto. Aí eles queriam me colocar numa outra igreja, que era um quarteirão depois, e deixar ele numa outra igreja. Aí eu já peguei, já falei que eu não vou aceitar, porque eu vim pra cá pra ficar perto de você e tal, apaixonadíssima. Meu Deus, que vergonha. Apaixonadíssima. Aí tá, aí ele pegou, foi, brigou com o pastor, fez mó auê e tal, brigou, eu nem cheguei a ver discussão, eu sei que ele deve ter falado alguma coisa, eu acho que aí a máscara ia cair se eu estivesse perto dele. Falou alguma coisa com o pastor, ameaçou o pastor foi arrumou passagem pra gente voltar pra BH. A gente voltou pra BH e aí deixaram a gente ficar em uma outra igreja em BH. Aí chegou nessa igreja, a gente ficou lá, ficou 1 mês e tal. A primeira vez que ele me agrediu foi quando eu virei e falei que eu queria ver meus filhos. E aí eu peguei, fui e ele foi comigo. Porém, eu não achava viável ele entrar na casa do meu ex-marido, né? Porque não fazia sentido pedir para ele poder ficar sentado lá fora, do lado de fora. E que eu ia curtir meus filhos um pouco e depois eu sairia. A gente iria embora pra igreja de novo. Beleza. E foi assim que foi combinado. Ele ficou lá do lado de fora me esperando. Eu fiquei lá curtindo meus filhos, brincando com meus filhos e tal. E aí eu peguei e saí. Quando eu saí, ele pegou, já tava com a cara fechada. Foi esse dia que a máscara caiu. E aí ele veio com desconfiança. E eu odeio que as pessoas desconfiem de mim. Se tem uma coisa que eu odeio é que as pessoas desconfiem de mim sem eu ter feito nada. E aí ele veio me pedir um beijo. Nisso eu não queria dar um beijo nele, porque eu fiquei pé da vida dele ter desconfiado de mim, sendo que eu não tinha feito nada. Eu fui lá ver meus filhos, não estavam fazendo nada de errado. Passado pra mim fica no museu. Eu não gosto de... Pra mim não tem essa. Se eu termino o relacionamento hoje, não rola voltar pra ex. Ex é passado. Enfim, ele confundiu as coisas. E nisso ele começou a ficar com aquele trem na cabeça. Ah, você não quer me beijar, então você tá aprontando alguma coisa. Começou a me chamar de tudo quanto é nome. E aí no meio do caminho a gente veio, pegou o ônibus e ele começou a me forçar dentro do ônibus a beijar ele. Eu falei que eu não queria, que eu não ia beijar. Aí eu falei, se você não me soltar, eu vou cuspir em você. Aí ele me fez tanta raiva, mas tanta raiva, ele me apertou, assim, com força pra poder beijar, ele me forçando. E nisso eu peguei, de raiva eu peguei e cuspi nele. Quando eu cuspi nele, ele pegou e revidou, me cuspiu também. E aí ele começou a me chamar de tudo quanto é nome, puxou meu cabelo dentro do ônibus. Nisso o motorista e o trocador vendo tudo. Eu falando pra ele pra poder parar. O trocador e o motorista vendo tudo. E ninguém fez nada. Nada, sabe o que é nada? Ninguém fez nada. Sério, gente. E aí ele me dando soco dentro do ônibus e tipo... E aí depois disso tudo, depois que isso tudo passou, eu fiquei muito, sabe? Eu fiquei muito mal, eu me senti um lixo, sabe? Minha vontade era de pegar e ir embora, mas ao mesmo tempo eu sabia, sabe? Minha vergonha de pegar e voltar pra casa da minha ex-sogra, sabe? Viver tudo que eu vivi de novo e voltar como se nada tivesse acontecido era maior. E aí, né, como, sabe? Aí depois ele chegou, me pediu desculpa, pediu perdão, falou que aquilo nunca ia mais se repetir, que ele me amava demais e que ele fez aquilo por medo de me perder. E aquela conversa vai, conversa vem. Beleza. Depois disso, aconteceu outras vezes. Não tem como eu estar explicando todas as vezes que aconteceu, porque foram muitas.
porque senão o vídeo vai ficar muito, mas muito longo. Mas aconteceu outras vezes, por diversas vezes, eu terminava com ele, depois de um mês que a gente estava nessa igreja, a gente decidiu pegar e morar juntos. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha para onde ir, mas aconteceu uma questão dentro da igreja, né? E aí ele conseguiu um canto pra gente poder ficar. E um padrasto dele disponibilizou esse lugar pra gente poder ficar lá e tal. E aí, por diversas vezes, gente, o Levi acordou. E pessoal, olha quem acordou. Acordei. Então, gente, aí nessa casa onde a gente ficou lá mais ou menos uns 2 meses, por diversas vezes, gente, eu tive que sair de lá fugida. Sim, eu saí de lá fugindo. Fugi de lá porque se eu falasse que eu tivesse indo embora, ele não ia permitir. Ele ia me bater, ele ia fazer alguma coisa contra mim. Então, todas as vezes quando eu saía, eu ficava encurralada, que ele me botava medo. Teve uma vez que eu falei que eu ia ver meus meninos e aí ele não queria deixar. E aí, eu tinha que passar um mel na boca dele, sabe? Fingir. Eu tinha que fingir que eu tava bem, que tava tudo tranquilo, pra ele poder permitir que eu saísse. E aí, nesse dia, foi uma das vezes que eu fugi dele. Ele falou, não, pode ir, tá tranquilo. Aí, na hora que ele virou, ele falou, pode ir, tá tranquilo. Na hora que ele virou as costas, eu falei, eu não vou voltar pra essa casa hoje. Não vou voltar. Eu peguei, dei a volta na rua sem ele perceber. Fui lá onde que a gente morava, né? Peguei minhas coisas e fugi. Gente, vocês não sabem o medo que eu tinha. E assim, foram várias outras vezes que aconteceu essas cenas. Porque todas as vezes ele chegava e pedia perdão, falava que me amava, que ia mudar. E aí ele voltava a morar na rua porque não tinha onde morar e que precisava de mim porque sem mim ele não era nada. E eu sempre com dó voltava. Até que uma vez eu peguei e depois de muito tempo eu terminei com ele. E aí eu voltei a morar na casa do meu pai. E falei, não, chega, eu já tinha terminado com ele, não quero mais contato, vou excluir de tudo quanto é rede social. E aí nunca mais eu tive contato com esse menino, nunca mais. Então assim, foram 4 meses da minha vida que eu passei assim, não passava nem Wi-Fi. Foram 4 meses que eu falei, pô, sou guerreira, porque talvez nem era pra eu estar aqui contando essa história. Teve outras vezes que ele me deixou encurralada, que eu pensei que eu não ia sobreviver, que ele ia fazer alguma coisa comigo. Mas graças a meu bom Deus, hoje eu tô com uma pessoa maravilhosa, com um homem incrível, com 3 filhos lindos e esse tutuquinho aqui, muito fofo, sabe? Então é isso que eu falo pra vocês, é meu relato, não deu pra poder explicar tudo, tintim por tintim, porque é muito grande. Então, assim, pra finalizar, gente, vocês mulheres, vocês meninas, vocês que estão vivendo um relacionamento que é parecido com o que eu vivi, que a pessoa vai lá, te bate, te agride verbalmente, te agride fisicamente, depois te pede desculpa, fala que te ama. Quem ama não bate, quem ama não agride nem verbalmente nem fisicamente, meninas. Por favor, sabe? É um conselho que eu dou pra vocês. Se vocês têm tempo, né, de sair fora, sai fora, porque não vale a pena, né? Se o cara é desse jeito com você, não espere que vai mudar, porque eu também achava que ele iria mudar. Eu também pensava, também dava chances pra ele, achando que ele iria mudar, que ele iria se tornar uma pessoa melhor. E se eu tivesse, e talvez eu não estaria nem aqui hoje para poder estar dividindo essa história com vocês. Então, por favor, se amem, amor próprio é tudo. Não tem nada que compre amor próprio. Quando você se ama, tudo fica mais bonito. Uma coisa que eu sempre digo é, não aceite menos do que você precisa. Não aceite menos do que você merece. Não aceite menos do que você merece. Então, não aceite pessoas que vão estar do seu lado para te botar para baixo. Não aceite do seu lado nem homens, nem mulheres, né? Que isso também serve para os homens.
nem homem nem mulher que esteja do seu lado para te botar para baixo, para te desmerecer, e que jamais não aceite pessoas, nem um homem nem uma mulher que esteja do seu lado para encostar a mão em você. Então, por favor, se ame, se cuide, você merece tudo de bom, você merece algo melhor na sua vida. Sai enquanto é tempo, antes que aconteça o pior, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ficou muito longo, mas eu tentei detalhar o máximo possível, gente. Eu falo muito, desculpa, tá bom? Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, caleje o dedo no like, deixe os comentários embaixo se vocês já viveram algum relacionamento abusivo, tá bom? E até o próximo vídeo.